Vambora então, amigos, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, falando sobre o que aconteceu no jogo de ontem. Ontem, às 8h30 da noite, 20h30, o Vasco entrou em campo contra a equipe do Coritiba dentro do Couto Pereira, em um jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco que fez até um primeiro tempo muito bom, muito legal, um primeiro tempo onde logo abriu o placar aos 24 minutos da primeira etapa, tendo total possibilidade até mesmo ainda na primeira etapa ir para o vestiário com 2-0, um 3-0. Vasco que infelizmente chega ao gol e acaba tirando o pé, né? Faz o gol, volta para trás, dá espaço ao Coritiba e ali o Coritiba acaba crescendo no jogo. Entretanto, mesmo assim, o Vasco ainda termina o primeiro tempo conseguindo ter em alguns momentos da partida volume, mesmo com um placar melhor para o Vasco da Gama. O Vasco ainda consegue chegar ao gol do Coritiba em algumas oportunidades. O Vasco termina a primeira etapa sendo muito soberano ao seu adversário, mas quando volta para o segundo tempo, o Vasco cai muito de rendimento, vê um Coritiba sendo completamente superior desde o primeiro ao último minuto do segundo tempo. O Vasco termina a partida com 35% de posse, 11 finalizações, sendo que das 11 apenas 2 no gol do Coxa, enquanto o Coxa chegou 18 vezes ao gol do Vasco e acertou 4 vezes o gol do goleiro Léo Jardim. Inclusive, durante ali a primeira etapa, o Vasco, ele até os 30 minutos do primeiro tempo, ele tem 8 finalizações no gol do Coritiba e uma delas sendo o gol do Tietê. Enquanto o Coritiba tinha apenas uma finalização no gol do Vasco. Após o Vasco fazer o gol, tudo muda. O Vasco, quando chega aos 40 minutos do primeiro tempo, permanece com as 8 finalizações e o Coritiba já havia feito 9 finalizações no gol do Vasco. Então, assim, é um número nítido que mostra como o Vasco, após fazer o gol, recua, dá espaço, o Coritiba cresce, chega ao empate e no final, amigo, foi bom o Vasco da Gama ter pelo menos saído com um pontinho. Porque se tivessem ali mais 5, 10 minutos, o Coritiba dava total cara de que poderia virar o jogo e sair com a vitória de dentro do Couto Pereira. O Renato falou um pouco sobre o desempenho da equipe e, é claro, eu trago as palavras de Renato Portaluppi para você aqui nesse vídeo. Se liga só. Algumas boas oportunidades no primeiro tempo, o Coritiba teve um pouquinho melhor que a gente no segundo, mas o jogo estava controlado. É lógico que fica aquele... Poderíamos ter sido aqui com 3 pontos, até porque, mais uma vez, nós tomamos um gol no final, da mesma forma contra o Cruzeiro, mas a equipe brigou, a equipe lutou, a equipe se comportou bem. O primeiro tempo, a gente tem a nossa maneira de jogar, independente de como joga o adversário, nós temos a nossa maneira. Então, no primeiro tempo nós tomamos conta assim, do jogo, principalmente no meio de campo, criamos boas oportunidades, fizemos o gol. Segundo tempo, como eu falei, sabia que o Coritiba ia se soltar um pouco mais, já vim pro tudo ou nada. Nos comportamos bem, mas, infelizmente, a gente tomou gol no finalzinho e fica aquela tristeza porque a equipe se comportou bem, a gente poderia ter sido aqui com os 3 pontos e não com 1 ponto. Amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? As palavras de Renato Portaluppi. Uma pena, cara. Uma pena o que aconteceu ontem. É difícil até mesmo tirar algum ponto positivo da partida de ontem contra o Coxa, né, dentro do Couto Pereira. O único ponto positivo, vou ser sincero para você, não gostei da atuação do Léo Jardim, fez várias defesas, mas na minha opinião ele acaba falhando porque não saiu do gol na hora do gol do Coritiba. Ele tem que sair da área, cara. É um grande goleiro, mas precisa sair da área, não sai. A partida do Alan Saldivia, ao meu ver, não foi boa. Do Robert Renan também não foi boa. Do Lucas Piton, cara, é difícil falar sobre esse jogador. Paulo Henrique também, mais uma vez, uma atuação muito ruim. Hugo Moura não foi bem. O Thiago Mendes foi bem. Gostei da atuação do Thiago Mendes, sempre, né, sendo lúcido ali naquele setor de meio campo do Vasco. Olhando para o ataque, Nuno Moreira muito mal. O David conseguiu ser participativo, gostei da partida do David. O Marinho Nestroça, nossa, muito mal. Sim, ao meu ver, é triste, cara, ver o Marinho Nestroça jogando. Porque foi um atleta tão caro para o Vasco da Gama, um jogador que o Vasco investiu tão alto, que se esperava tanto desse atleta, ele não consegue entregar. E parece, como eu trouxe para vocês ontem no pós-jogo, sabe, tá fora de órbita, cara. Não entende a camisa do clube que ele tá vestindo, cara. O Marinho Nestroça não entende o tamanho do clube que ele tá vestindo, da camisa do clube que ele tá vestindo. Jogador que ontem, em determinado momento do jogo, ele tentou dar uma letra na zaga do Vasco, sabe? Fora de órbita, cara. Tu valeu muito, amigo.
joga no Vasco, cara, joga sério. Todo momento joga sério. Ele não tem essa mentalidade, não tem essa cabeça muito esquisita, uma atuação muito ruim do Marinho Nestrosa. Mas eu gostei da atuação de um jogador que é muito criticado, que é o Tietê. Tietê é um jogador extremamente criticado pelo torcedor, mas que ontem foi bem. Tietê termina o jogo marcando um gol bonito. Tietê que é destro, mas tem essa valência da perna esquerda também, tem essa valência da ambidestria. Chuta a bola no canto, faz um lindo gol, pisando dentro da área, algo que o Renato Gaúcho está implementando, né, no Tietê. Ele fecha com um gol, de 31 passes que tentou, acertou 30, ou seja, 97% de acerto no passe. Jogador que não errou durante a partida. Tentou um drible e acertou, ainda recuperou 8 bolas, número muito bom. Então, assim, quando necessário defensivamente, o Tietê agiu. Quando necessário ofensivamente, o Tietê também foi muito bem. Então, se tem alguém a se destacar no jogo de ontem, esse alguém é o Tietê. Gostei muito da partida dele, gostei muito da atuação do Tietê. É um jogador que tomara, cara, cresça aí nas mãos do Renato Gaúcho. Pelo visto, o Renato tem uma trinca de meio campo. É Hugo Moura, é Thiago Mendes e é Tietê. Será ela até o final. É uma trinca que dá sustentação defensiva e ainda faz com que o Vasco consiga jogar com a bola nos pés, porque os três jogadores conseguem sair jogando. O Hugo Moura tem uma dificuldade maior, com toda certeza, mas Tietê e Thiago Mendes são dois jogadores que com a bola no pé tem sim uma grande qualidade. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.